temperamentos. Opa, temperamentos. Oi, Gica, boa noite, vamos chegando aí. Acabei de colocar aqui então o tema da nossa live de hoje, os 4 temperamentos humanos. Adoro esse tema, tô super empolgada aqui para dividir com vocês. Já vamos compartilhar então essa live com os amigos para todo mundo vir para cá. Vou esperar aqui um tempinho para o pessoal ir entrando. Oi, Kathleen, Kaylee, oi, Mandy. Vocês colocam o sobrenome na frente? Aí eu não acerto o nome de vocês. Mas sejam todas muito bem-vindas. Vamos entrando, que hoje o tema é bem legal. Nossa, quando eu descobri os 4 temperamentos, eu fiquei apaixonada, porque é muito curioso e vocês já vão descobrir o porquê. Oi, Fernanda. Vamos aí, oi, Thaís. Oi, todo mundo, vamos lá. Vamos para mais uma live, né? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, então eu sou Milena Monforte, sou educadora parental em disciplina positiva, venho estudando sobre o universo da maternidade desde 2017, né? Então, já escrevi um livro do Instituto da Técnica para ajudar as mães a passarem, né, pelos primeiros desafios, principalmente do primeiro ano de vida da criança, para ter tudo ali, todas as informações na palma da mão, né? Criei minha metodologia, enfim, tudo aqui para ajudar vocês, né? E então, o tema de hoje é os 4 temperamentos. Então, envia aqui, clica no aviãozinho aqui embaixo para convidar as suas amigas. Se você já ouviu falar sobre os 4 temperamentos, conta aqui para mim também nos comentários, quero saber de vocês. Quem já sabe um pouquinho, quem tá começando aqui do zero, não tem problema nenhum que você vai entender tudo o que eu vou passar hoje, tá bom? E lembrando também, né, se você ainda não se inscreveu para a Masterclass, que vai acontecer amanhã, já chegou. Então, clica aqui no link azul da minha bio, tá? Aqui no meu perfil e se inscreva, tá certo? Porque vai ter muita coisa boa amanhã e você não pode perder, tá? Então, vamos começar, sem mais delongas, recado dado. Estou do zero, Juliana. Tudo bem, você vai aprender muito hoje e vai ver como que você vai poder aplicar isso aí no teu filho, descobrir qual é o seu temperamento, qual é o temperamento do seu filho, é muito legal. E ver como você pode usar isso na educação dele, né? Então, bom, ontem eu falei um pouquinho, né, da disciplina positiva, porque você viu que castigo não dá certo, né? Você viu que esse método não está funcionando muito, nem ser permissivo também. Então, eu apresentei algumas ferramentas, né, pra gente ser gentil e firme com os nossos filhos, colocar limites para eles, né, mas com respeito. E aí eu até dei algumas ferramentas da disciplina positiva, como né, usar assim que, ao invés de ameaçar, chantagear. Então, assim que você guardar os brinquedos, pode fazer tal coisa. Expliquei como que a gente tem uma comunicação efetiva com os nossos filhos, usando poucas palavras, olho no olho, tal. E falei também, né, que é muito importante a gente ter o autoconhecimento, né? Porque se a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos gatilhos, sabe como os nossos filhos funcionam e tudo mais, a gente pode se relacionar melhor. E é justamente sobre isso que os 4 temperamentos se tratam. Então ele vem nessa chave para ajudar a gente, então, aí na educação dos nossos filhos. Usava um cantinho da disciplina e falava olho no olho. Você viu, né, a diferença de cantinho do pensamento e um cantinho da calma. Né? Se você não viu, assiste a live de ontem. Porque então hoje vamos falar de temperamentos, né? Então, o porquê que é bacana a gente conhecer o nosso temperamento e dos nossos filhos, né? Como eu falei, pra gente poder se relacionar melhor, saber como que o outro funciona. Mas mais do que isso, o nosso temperamento, ele nasce com a gente, né? O nosso temperamento é um estado mineral que é formado na gente quando a gente tá lá dentro da barriga da nossa mãe, né? Então, quando a gente tá sendo feito ali, todos os nossos órgãos e tal, ali tá sendo feito também o nosso temperamento, tá? Serve para qualquer idade? Serve para qualquer idade, tá?
como eu tô comentando aqui, a gente nasce com o nosso temperamento e a gente morre com ele não muda. Por isso que a gente tem que conhecer qual que é o nosso temperamento do nosso filho, porque é um guia, uma baliza certeira, né? É diferente, por exemplo, na nossa personalidade, que a gente vai mudando de personalidade, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? Então eu, por exemplo, vou contar aqui pra vocês, na minha adolescência, eu só usava roupa preta, ia em show de rock, de banda independente e tudo mais. Hoje eu só uso roupa clara, né? Então eu fui mudando, tô em outra fase da vida, naquela época eu ainda estava no colégio, no colegial e tal. Hoje eu sou mãe de dois, então a gente vai se transformando, né? As nossas situações ao nosso redor mudam, né? Então antes eu estudava, eu era solteira, hoje eu sou casada, enfim, né? Nossa situação, tudo vai mudando, né? Nossa personalidade, a gente vai amadurecendo, vai tudo mudando, mas o nosso temperamento não muda. Então, se a gente sabe como que ele funciona, a gente consegue ter essas experiências da melhor maneira possível, porque a gente sabe quais são as nossas tendências. Então, a gente sabe quais são os pontos fortes que a gente pode potencializar ainda mais e quais são os pontos fracos que a gente tem que ir melhorando, né? Então, por isso que é muito legal a colinha amorosa. Boa noite, Mi, boa noite. Você é sempre muito animada, me fazendo companhia. Então, como eu falei, então nosso temperamento não muda e ele é como se fosse o filtro, né, de como que a gente recebe o mundo. Então, por isso que às vezes falam assim, ai, olha, são dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foi criado tudo de jeito igual, mas são tão diferentes. Esse tão diferente é o temperamento. Então, porque a situação era a mesma, a mãe era a mesma, né, estão vivendo ali na mesma época. E óbvio que tem um pouco de diferença em relação à idade, depende, né, por questão de sexo e tudo mais. Mas você já percebe, nossa, eu tenho um filho muito diferente do outro. Um é calmo, um é agitado, um gosta de falar, um outro é manada. A gente percebe como as crianças são muito diferentes, né? E às vezes também é muito igual. Nossa, meus dois meninos são muito iguais, são dois muito agitados e tal. A gente consegue perceber algumas características. E isso que é o temperamento, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Foi um convite aqui para participar. Então, a forma como a gente recebe o mundo. Então, pode ter acontecido, sei lá, uma tragédia, né? Deus me livre, mas alguma criança aí, sei lá, eu ia falar de morte. Vamos falar, vai ver o que veio na minha cabeça de exemplo, vamos lá. Então, uma criança perdeu o pai ou perdeu a mãe. Ela vai receber esse luto de uma forma e a outra criança pode receber de outra forma, né? Então pode falar assim, nossa, aí os dois cresceram, um foi super batalhador, né? Como não teve o auxílio dos pais, ele correu atrás e tal, conseguiu superar, que história de vida linda. E já pode ser o outro que foi tão abalado que de repente foi para um mau caminho, se perdeu e tal. Então por que um filho teve um de um jeito e outro, né? É questão de personalidade, né? E essa personalidade é formada pelo temperamento. Então foi como o temperamento absorveu as experiências da vida e foi formando a personalidade da pessoa, tá? Então, não existe, são 4 temperamentos, tá? Então não existe temperamento bom ou temperamento ruim. Esse teu temperamento é melhor que o meu e tal. Temperamento é simplesmente uma qualidade nossa, é uma tendência que a gente tem a reagir a certas situações no mundo. Então, quando acontece tal coisa, a minha tendência é fazer assim, a minha tendência é assado, né? E então, não tem nada de bom ou ruim. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, né, os 4 temperamentos é uma ciência simbólica. Então, são representadas pelos 4 elementos, né? A água, a terra, o fogo e a terra. São elementos naturais, né? Materiais, que nem a gente que é material também, de carne e osso. Então a gente tem um desses 4 elementos dentro da gente. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Se você tem água, fogo, terra ou ar dentro de você. Como que você age, né? A tua tendência a viver é igual a qual desses elementos? Vai ficar mais claro, tá? Então, não existe, por exemplo, água é bom ou água é ruim? Depende, se você tá com sede, a água é boa, vai matar tua sede. Só que se você tá se afogando, a água é ruim. E o fogo? O fogo é bom ou é ruim? Se você tá com frio, é gostoso, tá ali do lado da fogueira,
né? Mas se você tá no meio de um incêndio, respirando fumaça e tudo mais, o fogo é ruim. Então não existe temperamento bom ou ruim. O que existe é o que você faz com o seu temperamento, tá? E outra coisa também, que eu anotei aqui. O nosso temperamento, a gente não pode usar ele como amuleto, como uma desculpa, tipo, eu nasci assim, esse é meu temperamento, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? E também não é pra gente julgar o outro, falar assim, tá vendo? Você também tem esse temperamento, né? Tinha que ser nervosinho, ou tinha que ser, sei lá, preguiçoso, fica ali, usar o temperamento pra criticar a pessoa. A gente tem que usar o temperamento sempre para melhorar, tanto nós quanto os nossos filhos, os nossos maridos, quem tiver ao nosso redor, né? Então o temperamento é um guia, que a gente sabe que a gente tem uma tendência X e a gente usar essa tendência para o bem, né? De uma forma positiva, tá? Então, né? E como isso a gente pode ajudar na educação dos nossos filhos? Então, por exemplo, se você acha que o teu filho é muito mandão e tal, de repente, ele tem esse espírito de liderança porque ele é um colérico. Então, você enxergar que essa é a natureza dele, né? Que realmente é a natureza que veio de dentro, nasceu com ele, é natural dele, né? Você começa a ver com outros olhos. Ou então, por exemplo, se o teu filho então gosta de fazer também as coisas sozinho, gosta de um desafio, ele também pode ser colérico. Agora, se ele gosta que você faça tudo junto, do lado dele acompanhando, pode ser que ele seja fleumático, né? Que é representado pela água. Se teu filho perde muito foco, é disperso, você fala, meu filho não se concentra e tal, tá difícil aqui manter ele, né, fazendo uma atividade e tudo mais, eu acho que meu filho tem TDAH, que hoje em dia, né, toda criança tem TDAH, nenhuma criança, né, não é o natural da criança ser brincalhona, né, mas não é nesse sentido que eu tô falando, é ser de disperso mesmo. Às vezes teu filho é sanguíneo, que é representado pelo ar, né, o ar é disperso. Então, vamos agora tentar descobrir, né? Acho que é a parte que todo mundo fica mais ansioso, qual que é o seu temperamento, qual que é o temperamento do teu filho. Então, como que a gente faz para descobrir? Muitas pessoas falam, tem teste para fazer, para ver qual que é o meu. Até existem alguns testes aí, se você jogar no Google, tá? Mas eu não aconselho fazer, nenhum dá muito fiel, tá? A gente descobre qual é o nosso temperamento através da observação. Então, observa como você reage nas situações aí do dia a dia e você já vai descobrir qual é o seu temperamento sem teste nenhum. Tá? Então, o que você tem que observar? Você tem que observar 4 qualidades, né? Então, se você é quente ou fria e se você é úmida ou seca, tá? Eu vou falar o que é cada um desses. Então, você vai pegar um desses dois, se você é quente ou fria, se é úmida ou seca, e a gente vai fazer a combinação desses dois que vai mostrar qual que é o seu temperamento, tá? Então, o que é uma pessoa quente, né? Então, pensa o quente expande, né? Então, né, você pega um vidro, aquece o vidro acaba estourando, ele acaba expandindo, né? Então, o que é uma pessoa que é quente, que expande? Uma pessoa que é muito comunicativa, é uma pessoa que sabe se expressar, que gosta de dar ideias, que tá sempre falando, tipo eu aqui, eu tenho esse elemento quente, não tenho problemas em conversar com estranhos, em conversar com gente conhecida, eu gosto de comunicar. Então, eu sou uma pessoa expansiva, né? Ou se você é frio, como que é? Quando a gente tá com frio, como que a gente é? A gente é contraído, a gente, que frio, então a gente é retraído. É uma pessoa mais na dela, uma pessoa mais introspectiva, que pensa mais, que fala menos, ouve mais, né? Então, qual que é? Quem que é você? Você é da pessoa que fala ou você é da pessoa que ouve mais? Então, se você fala mais, você é quente. Se você é mais introspectiva, mais na sua, você tem a qualidade fria, tá? Então, guarda aí se você é quente ou fria. E aí, a segunda combinação que eu falei, então, se você é seca ou se você é úmida. Então, o que é o úmido? O úmido é uma coisa envolvente, né? O úmido é maleável, ele envolve. Deixa eu pensar como que eu posso explicar. Eu não queria já explicar dando, né, mostrando num temperamento, mas eu vou fazer isso mais pra frente para ficar mais claro. Vamos pensar fazer uma analogia aqui, para vocês entenderem o que é esse úmido e seco. Vamos pensar no macarrão. O macarrão, quando tá seco, ele é o quê? Ele é duro, ele é rígido,
né? Ele tem aquele formato que ele é, o espaguete durinho, o fusilli, né? Tem o formato dele durinho. E quando a gente coloca ele na água, né? Quando a gente umedece, o que ele fica? Ele começa a ficar mole, ele perde a forma um pouco, ele fica maleável. Então, como que você é? Você é uma pessoa rígida, você é seca, rígida, controladora, né? Gosta das coisas do seu jeito. Você tudo que você marca, você lembra das coisas que aconteceram, você é marcada por tudo que acontece. Ou não, você tem um elemento úmido na tua característica. Você consegue se adaptar, consegue ir levando as coisas, né? Você não absorve muito, tudo bem, brigou ali, já pediu desculpa, já esqueceu, já passou. Como que você recebe a coisa? Você briga, você fica lembrando daquela briga, revivendo aquela situação, aconteceu assim, 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 assado, podia ter falado aquilo, podia ter não sei o que, né? Fica vivendo com aquilo dentro de você, ou você, deixa pra lá, já foi, já passou, já nem lembra mais, já tá numa outra ali que você tá vendo. Então você é uma pessoa que lembra muito que você é marcada ou que você esquece. Então se você... E não é só de coisa ruim, tá? Pode ser coisa boa também. Então você lembra com detalhe da tua festa de aniversário, quem que foi, como que tava a decoração, o gosto do brigadeiro, que foi aquela moça especial que fez e tal. Ou você lembra que foi a festa, foi legal, tinha um monte de gente, se divertiu e pronto, não lembra de tantos detalhes. Então se você é uma pessoa que guarda, você tem o elemento seco. E se você é uma pessoa que esquece fácil, você tem o elemento úmido, tá? Então agora vamos juntar, né, essas quatro qualidades: quente, frio, seco e úmido. Então se a gente juntar o quente com o úmido, nós temos o ar. E o ar, né, o elemento ar. E o ar é representado pelos sanguíneos, tá? Então o teu temperamento é sanguíneo. Se você respondeu que você é quente e úmida, você é sanguínea. E como que é essa pessoa sanguínea, então? Então ela tem o quente, ela é expansiva, ela gosta de falar. E ela é úmida, então ela é envolvente e tal e tudo mais. Então seria aquela pessoa, né, representada pelo ar. O ar é o que? O ar é leve. Então é uma pessoa leve, né, uma pessoa alta astral, que todo mundo gosta de estar perto, que quando tá numa festa todo mundo já quer chegar junto na rodinha para ouvir o que tem para falar. Então aquela pessoa tá contando a piada, né? Aquela pessoa então que é expansiva, tá ali falando na roda, todo mundo gosta de ouvir as histórias que essa pessoa conta e tudo mais. Ela é expansiva. E ela é leve, né, como o ar. Ela é úmida, ela é envolvente, ela envolve todo mundo que tá ali naquela roda, faz todo mundo prestar atenção e tal. Então essa é a pessoa sanguínea, né? E também por ela ser ar, ela é aérea, né? Então ela é meio dispersa, ela é meio distraída, ali é difícil dela manter o foco, né? Porque ela é bem aérea, representada aí pelo ar. Esse foi o primeiro, então, o primeiro temperamento, os sanguíneos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Primeiro me falem aqui pra mim, vocês conseguiram identificar se vocês são quente, úmido, seca ou quente, frio, seca ou úmida? Vocês conseguiram identificar qual dessas quatro qualidades representam vocês? Aqui, quente e seco, socorro. Você que nem eu, já vou falar agora o que é o quente e o seco. E a Nara aqui, quente e úmida. Então, Nara, você é sanguínea, que eu acabei de falar aqui. Então vamos lá pro quente e seco. Que nem a Socorro falou que eu também sou quente e seco. É mais uma, Thaís, quente e seco. Vamos lá, mulheres. Nós somos coléricas, representadas pelo fogo, o elemento fogo. Então, quente e seco formam o fogo, né? E como que o fogo age, né? Então a gente sempre tem que pensar no elemento que representa a gente. Como que é o fogo? Né? Então o fogo é quente, é expansivo, né? Ele vai tomando conta de tudo. Pensa aí numa queimada, né? Numa floresta, o fogo vai expandindo, vai tomando tudo, né? Então a gente tem essa tendência de falar, né? E de dominar, de querer controlar tudo, né? Vocês também são assim? Então a gente tem que tomar cuidado para não atropelar as pessoas, porque senão a gente vai queimando todo mundo, né? E aí queimar não é legal. A gente tem que tentar se controlar aí para não sair atropelando as pessoas, porque a gente gosta de falar dos nossos ideais, das nossas ideias, das nossas soluções, né? A gente vai marcando todo mundo com o que a gente tem para falar, né? Não, Pamela, não, porque eu entrei agora. Ih, Pamela,
Vamos ver se você consegue pegar aqui, mas essa live vai ficar salva também, ó. Quente e seco, mais uma colérica aí. Natália. Então, se você é quente, você, né? Então, expande rapidinho pra... Quem que foi que perguntou aqui? Ixi, perdi. A Pamela. Quente expande, uma pessoa comunicativa. Frio, uma pessoa retraída, que é mais na dela introspectiva. Úmida é uma pessoa que esquece rápido os acontecimentos. E a pessoa seca é uma pessoa que lembra de tudo com detalhe, tá? Rapidamente assim, só pra você não ficar muito perdida. Então tá. Então agora eu acabei de falar então como são nós coléricas, né? Então a gente expande, a gente fala dos nossos ideais, a gente marca. Todo mundo, então a gente lembra das coisas, a gente quer as coisas controladas, as coisas do nosso jeito. Né? Mas por um lado é bom que a gente gosta então sempre de um desafio, a gente tá sempre buscando uma melhora, né? A gente sempre tá buscando um objetivo a mais pra gente poder avançar, a gente tem esse autodesafio, né? A gente não precisa de alguém motivando a gente mesmo se automotiva a buscar uma melhora, a buscar sempre ir pra frente e avançar que nem o fogo faz. Agora o próximo então, frio e úmido. Teve alguém que falou que é frio e úmido, olha aqui, ó. A Marcela. Frio e úmido é representado pela água. E a água são os fleumáticos. Então, você é uma fleumática, Marcela. E os fleumáticos estão representados a água. Como que a água reage? Né? A água, ela é estável, né? Então, pega aí um copo d'água. Então, a água vai ficar ali paradinha. E aí, se você dá um toque, por exemplo, no copo, se você balança o copo, a água vai balançar, vai, né, sentir esse efeito e logo depois ela vai ficar parada de novo. Então, os fleumáticos são bem estáveis, são pessoas calmas, né, tranquilas, são ótimos ouvintes. Eles, por então serem estáveis, estarem sempre parados, eles sempre precisam então de uma motivação externa para entrar em movimento, né? Então eles precisam que alguém balance o copo, que alguém, né, alguma coisa de fora venha movimentar eles, para eles poderem agir e reagir, né? Para eles avançarem e tudo mais. E isso é bom, né? Porque a água tem que estar em movimento. Pensa, se uma água tá parada, uma poça, o que forma ali? Doença, vem ali mosquito, forma lodo, né? Então água parada não é boa. A água tem que estar em movimento, que nem um rio que flui para o mar, um rio com vida, né? Vai para o ar. A natureza da água ela tem que estar em movimento para ela estar boa. Então, os fleumáticos, eles recebem essa influência externa, sofrem ali a influência e logo se estabilizam, né? Então, eles precisam toda hora dessa constante motivação, né? Encorajamento, para tá progredindo, né? Porque a água, ela não marca, né? Diferente do seco, como ela tem o elemento úmido, ela não marca. Então, ela envolve, né? E logo se esquece. Lembra do macarrão que eu falei? Fica molinho ali e esquece da forma original. Pensa assim, você tá justamente com um copo d'água. Você pega uma caneta, coloca lá dentro do copo. Ficou a caneta ali dentro. Aí você tira a caneta, sumiu a marca da caneta. Não fica marcada onde estava a caneta. Se pegar 2 copos aqui e colocar a caneta em um copo e no outro não. Fala, qual que eu coloquei a caneta? Você não vai saber porque não deixou marca na água, né? Então, para essa água ser marcada, de alguma forma, receber esses impactos, precisa de muito tempo constante. Então, pensa assim, por exemplo, pingar um limão na água, para a água ficar saborizada. Você põe ali bastante gotinha, fica aquela água em contato, uma folhinha de hortelã em contato com a água por bastante tempo. Aí você tá modificando essa água, aí você tá criando um impacto na água, que aí você vai tomar, você vai sentir o gostinho, né? Mas ela precisa de ficar um tempo ali curtindo para para conseguir ser marcada, né? E isso por um lado é bom, né? Porque essa estabilidade do fleumático não faz com que ele se abale com qualquer coisa pequena que acontece no dia a dia, né? Não é qualquer coisinha que, né, uma briga aí no trânsito que vai fazer ele perder a cabeça, que vai fazer ele, né, perder toda a estrutura dele, porque ele é de boa, né? Ele já brigou ali e já estabilizou de novo, né? Então tem esse lado bom de não se abalar com qualquer coisa, mas tem esse outro lado que precisa de encorajamento constante.
E o outro, né, outra combinação que a gente pode fazer é o fria com seca, que é a Juliana aqui. O frio com seco forma a terra. E a terra são os melancólicos, né? Então você é uma melancólica, Juliana. Aqui é a Natália, quero que todos queimem junto, kkkk. Olha aí a colérica em ação, gente. Olha a colérica. Esse é um espírito de uma colérica de verdade. Thaís, estamos juntas, Natália. Olha aí as coléricas formando um grupo, um clã, o clã das coléricas. Então, voltando aqui. As pessoas melancólicas, então como que é a terra? Né? Já ao contrário da água que eu falei, que a gente coloca uma caneta e não marca nada, a terra, se a gente pega um vasinho aí de terra e coloca uma caneta, a caneta vai ficar marcada. Né? Se eu enfiar uma caneta lá, você vai ver o furo que a caneta fez. Então a terra, ela marca, então ela lembra de tudo, a terra é estruturada, né? Firme, é dura, a gente anda sobre a terra. Então é firme, a gente, né? Tem até a parábola da Bíblia, pra gente construir a nossa casa sobre a rocha, então traz uma estabilidade, né? Tem uma estrutura a terra, a gente pode confiar, né? Então, o que mais que eu posso falar dessa terra? Então ela tem essa estrutura, né? Então ela é rígida, ela gosta tudo tá em ordem. Então, assim, uma pessoa que é melancólica, ela tem muita dificuldade, por exemplo, de ver qualquer coisa fora de ordem, seja desordem financeira, seja desordem no ambiente, na casa, então com muito brinquedo bagunçado, né? As mães melancólicas tendem a ser mais rígidas com os filhos, porque querem tudo da forma que eles são estruturados, né? Tudo do jeitinho deles, tem um controle muito excessivo, uma exigência muito excessiva, né? Em cima de tudo, de tudo tem que estar bem organizado, bem do jeito deles. Meus filhos estão demais, eu falo, eles nem olham. Vamos falar sobre isso outro dia, tá? Olha lá na minha agenda, acho que segunda e terça eu vou falar sobre isso, tá bom? Hoje vamos falar sobre temperamentos. Então, deu aí para todo mundo ter umas características. Você poderia repetir a combinação do quente com seco? Quente com seco são os coléricos, tá? Então, o quente expande, tá falando, né? É comunicativo, e seco que marca, né? Então, ele tá falando sempre os ideais dele, gosta de falar, é tão expansivo e querendo marcar, de impor o que pensa, os valores e tudo mais, que às vezes até acaba atropelando as pessoas, né? Acaba queimando ali, como é representado pelo fogo, né? Os coléricos. Então vai avançando como se fosse, né, queimando a floresta, que vai avançando, vai marcando tudo, vai deixando os rastros da queimada, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não atropelar os outros, né? Mas a gente tem um ponto positivo que como a gente quer sempre avançar, a gente se automotiva, a gente gosta de um desafio, a gente sempre procura ser melhor em tudo. Então a gente está sempre tentando aprimorar, a gente tem esse fogo, né? Essa energia. E é ótimo ter essa energia pra gente. Claro, é ótimo a gente ter energia se a gente for usar essa energia pro bem, né? Foi como eu falei, não existe temperamento bom ou ruim, né? Então o colérico tem uma energia. Se eu usar a energia para fazer uma coisa boa, é ótimo, só que eu posso usar essa energia para fazer uma coisa ruim e aí, óbvio, não é legal, né? Ficou claro então? Boa noite, eu sou assim. Todo colérico é nervoso? Todo colérico tende, né, como eu falei, são tendências, tende a ser mais explosivo, a ser mais agressivo, sim, né? E você tendo consciência disso, você já procura, né, voltar, e não sair queimando todo mundo, cuspindo fogo em todo mundo, né? Então você tenta fechar aí a boca, se controlar para não acontecer isso. A minha filha de 5 anos é muito nervosa, sempre debate comigo. Tá, vamos falar disso depois, tá, Mônica? Porque isso pode acontecer com qualquer temperamento, né? Também pode ser que ela, por exemplo, tenha um temperamento colérico, mas só essa informação não dá para definir, né? Tem que observar a tua filha num todo, e qualquer criança pode ter esse tipo de comportamento, mas eu vou falar sobre esse tipo de comportamento na segunda e na terça-feira, tá bom? Só pra gente não perder o foco do tema da live de hoje.
Meu filho ultimamente está muito nervoso. Então é ultimamente, então ele não é nervoso. Ele está nervoso e não é nervoso. Então talvez ele não seja colérico, pode ser, né? Por que ele está nervoso? É o ambiente que ele está vivendo, aí são outras questões, tá? Que podem estar envolvendo. De repente não está indo na escola por conta da pandemia. Enfim. Colinho, na minha casa acho que todos somos coléricos. Será? Acho difícil ser todo mundo igual, viu? E aí o que eu queria falar também, então eu falei quais são os 4 temperamentos, né? Então eu falei o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. E é claro que, assim, eu não tô querendo colocar todo mundo dentro dessas 4 caixinhas. Por quê? Em primeiro lugar, tem variações dentro de cada um. Então, por exemplo, o fleumático, que é representado pela água. Você pode ser um vapor, que é aquela água bem fininha, delicada. Ou você pode ser um tsunami, que aí já tá indo, né? Se você é um vaporzinho, você tá tendendo para ser mais pro quente, né? Então você tá quase sendo uma sanguínea ali, né? Tá subindo. E se você já é um tsunami, você tá tendendo a ser mais pro seco. Tá tendendo aí pro lado melancólico, né? A terra, você pode ser uma areinha fininha, indo pro lado colérico, ou você pode ser uma argila, que tá molhando a terra, tá ficando mais úmida, então pode estar indo pro lado do fleumático, né? Então tem nuances dentro do temperamento, né? Mas o que a gente tem que observar é o que predomina, né? Quais são as características mais marcantes que vocês já conseguiram identificar, né? Então a gente pode ir só moldando ali, um pouquinho lá, né? O fogo pode ser uma faísca, pode ser uma brasa, né? E é claro que além de, né, como eu falei, não dá pra colocar todo mundo dentro dessa... Todo mundo tem um desses 4 temperamentos. Mas como eu falei, o que define a gente não é só os 4 temperamentos, né? O temperamento é uma base pra gente para a gente partir, porque ele não muda, né? Mas a gente nós somos pessoas únicas, né? Temos cada um a sua digital, né? Porque a gente é formada pelo nosso temperamento, pela situação que a gente vive, pela nossa personalidade. Então não tem nenhuma outra Milena casada com Raí, com o filho Levi, Lian, que mora em São Paulo, que é formado em rádio e TV, que foi fotógrafo. Só existe eu desse jeito, né? Mas eu tenho essa característica predominante, essa tendência que me coloca, né, desse lado colérico. Então por isso que é legal a gente conhecer o nosso temperamento pra gente poder ir melhorando a cada dia, tá? Então, agora eu quero falar, então eu falei mais ou menos, né, quais são as características, vocês já se identificaram aí dentro do seu próprio temperamento, agora eu vou falar dos temperamentos na perspectiva dos nossos filhos. Então, como que é uma criança sanguínea? Né? Então, o que a gente pode fazer para ajudá-la? Né? Então, uma criança sanguínea, que nem o Levi é sanguíneo, uma criança, né, como eu falei, o ar é dispersa, né, distraída, tal. Então o que a gente tem que fazer? É ajudar essa criança a manter o foco. Então fazer atividades curtas, tentar estimular atividades que exigem concentração, como um quebra-cabeça, né, como passar um tempo ali pintando um desenho para acertar, né, pintar dentro da linha. Então a gente tem que ajudar essa criança a manter o foco e a concluir alguma atividade que ela começou. Né? Então começou a guardar os brinquedos, aí de repente viu ali uma bolinha do lado, já se distraiu, já foi brincar e não terminou de guardar. Então a gente tem que fazer um acompanhamento e essa criança então não tá fazendo isso pra te pirraçar, né? Eu já falei 1000 vezes pro meu filho e tal, não sei o quê. Pode ser que esteja faltando algumas questões aí sobre colaboração que eu vou falar na terça-feira, mas pode ser que teu filho simplesmente seja sanguíneo, então ele não guarda as coisas, não é? Tudo no ar fica perdido, fica disperso. Então o sanguíneo precisa que você realmente repita algumas vezes mais para ele ser marcado, né? Porque como ele tem essa característica úmida, não marca ele. Então a gente tem que repetir até ele conseguir internalizar isso dentro dele e virar uma coisa automática, né? Uma rotina, um hábito. Tá? Então não é pro pessoal, tipo, meu filho tá fazendo uma pirraça. Não tá fazendo, é simplesmente o temperamento dele. Então vamos ajudar ele a aprender a manter o foco, tá? E uma criança sanguínea, ela é muito boa com artes. Então a gente pode também ajudar essa criança a se expressar através de uma pintura, através de um teatro. Colocar ela no meio artístico vai ajudar ela, como ela tem essa leveza, né? Os sanguíneos
de contar piada, de conseguir entreter e tudo mais, eles são muito ligados à arte, ao belo, né? Eles conseguem encantar todo mundo que está ao redor, tem uma boa lábia. Então, eles no universo da arte conseguem se expressar bem e conseguem se desenvolver bem, né? Atingir um potencial bacana. Entender nossos filhos podem refletir quem somos. Eles não são algo, mas estão por algum motivo. Se conhecer esse sentido dos temperamentos ajuda muito. Conhecer o temperamento ajuda mesmo, né? Pra gente poder ajudar eles a desenvolverem os pontos fortes, né? Deixar que os pontos fortes sejam melhores e os que não são tão fortes, né? Então, como o sanguíneo é bom nessa arte de sedução e tudo mais, de comunicar. Então, colocar ele no meio artístico vai fortalecer esse ponto forte que ele já tem. Né? E como a gente sabe que ele é disperso, então a gente tem que ajudar ele a manter o foco para melhorar esse ponto que seria essa tendência não tão positiva, né? Por isso que é bacana a gente conhecer os nossos temperamentos dos nossos filhos para ver a combinação. Como que a mamãe colérica age com o filho sanguíneo, como que a mamãe colérica age com o filho fleumático, com o melancólico, né? Como que são essas combinações? Então, conhecer os nossos filhos é muito importante por isso, e conhecer o nosso também, né? Qual que é a nossa tendência, não só a tendência deles, para fazer essa combinação da, como que fala? Da match, né? Então, tá, agora vamos falar de um filho colérico, né? Então, a gente começou com sanguíneo, agora vamos por colérico. O filho colérico, ele, como a gente falou, né? O fogo tem muita energia e tal. Então, você tem que usar a energia do teu filho sempre para coisa boa. Quando o colérico ele tá com muito tempo ocioso, a chance dele usar essa energia para uma coisa não muito legal é grande. Tá? Então, por exemplo, o teu filho colérico ama, como eu falei, né? O colérico ama desafio, adora, né? Tá sempre melhorando e tal. Então, por exemplo, numa sala de aula, um colérico pode ser muito bom, né? Ser um dos melhores alunos, já a professora deu exercício, já terminou a atividade e tal. Aí ele acabou ali, o que ele vai fazer? Vai atazanar o amiguinho ali do lado, vai jogar um papel, vai querer puxar papo para conversar, né? Já que ele é expansivo. E aí vai acabar atrapalhando a aula, a atividade dos outros alunos. Mas por quê? Ele é tão, né, energia, ele é tão bom e tal, não sei o que, já terminou a tarefa dele ali, já se desafiou de terminar primeiro, de fazer certo, de não sei o que, ficou ocioso e começou a usar a energia dele para uma coisa ruim. Então, o que a gente faz? Vamos dar uma função aí para esse colérico usar a energia dele para uma coisa boa. Então, a professora pode falar, já que você terminou, então vai ajudar ali o teu amiguinho que está com dificuldade. Porque os coléricos, como a gente tem essa tendência de avançar, a gente é meio que líder, a gente tem essa tendência, né, e tem essa questão de controle, então aquela coisa do nosso jeito, a gente manda mesmo, a gente quer liderar, fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, você dá uma função pro teu filho, vai fazer muito bem para ele, porque ele vai usar, então, essa característica, essa tendência que ele já tem, para uma coisa boa. Filho, olha, então aqui em casa você vai ser o responsável por ver se no final do dia a sala tá em ordem. Se você guardou todos os seus brinquedos, se a mamãe não esqueceu nada lá, se o teu pai também guardou tudo, o controle da TV, o sapato, a bolsa. Dá funções pro teu filho, sabe? Ele vai gostar disso. Então a professora também, dá função pro seu aluno. Então ajuda aí a distribuir, é que agora tá em lockdown, né? Mas vamos voltar logo. Então ajuda aí a distribuir as folhas, um para cada aluno. Dá função, esse colérico fica motivado com isso, né? Ele gosta de um desafio. Então, ser constantemente desafiado vai fazer com que ele evolua mais e mais, tá? Então, uma coisa que é boa pra gente ajudar esse colérico também, né? Não só, então, direcionar sempre a energia dele pra uma coisa boa, é colocar ele num esporte. Porque no esporte a gente também tá sempre aprimorando. Então, sei lá, uma corrida, bom, agora eu vou bater meu tempo. Fiz em tantos segundos, vou fazer mais rápido agora, né? Seja na natação ou qualquer outro esporte, tênis, ou mesmo esporte coletivo, vou fazer um gol, ou sou goleiro, não vou tomar nenhum gol e tal. Então fica sempre desmotivando a conseguir mais, fazer mais embaixadinha, conseguir. Tudo é motivação pro colérico, tudo é um desafio. Então o esporte é uma forma dele gastar toda essa energia que ele tem e conseguir, né, sempre se desafiando, sempre conseguindo um novo recorde. Agora vamos falar então dos fleumáticos, né? Então, como eu falei, os fleumáticos, eles são bem estáveis. Então,
o teu filho provavelmente ele é um ótimo ouvinte, tá? Ele deve ter poucos e bons amigos, porque se ele sabe ouvir, os amigos apreciam isso, então os amigos que ele tem são muito bons, né? E por ele ter essa característica fria, então ele é mais na dele, então ele não vai ser aquele que vai ficar falando muito na roda de amigos, então ele não vai ter muitos amigos, tá? Então fica tranquila se teu filho não tem muito amigo, mas tenha certeza que os poucos amigos que ele tem são bons amigos, tá? E aí, então, como ele é bem estável, como eu falei, o fleumático precisa o tempo inteiro de encorajamento. Então, também dá tarefas curtinhas para ele fazer, porque a cada tarefinha que ele vai concluindo, isso vai motivando ele. Pô, consegui fazer isso, pô, terminei aquilo. Então, ele vai se sentindo bem, né? Porque tá cumprindo as suas tarefas, mas não vai desafiando ele um atrás do outro. Ah, agora você fez isso, agora vai fazer aquilo, agora vai fazer aquilo, agora vai fazer aquilo. Não, ele precisa dessa pausa para se estabilizar, como a água, né? Como eu falei. E aí depois então você elogia ele, né? Precisa de um elogio. E aí você encoraja ele. Ó, agora você consegue fazer aquilo. Desculpa. Até ele atingir um patamar bem alto. Então vai dando mini tarefa. Então a tarefa é arrumar o quarto. Desculpa, tô com uma travinha aqui. Então, por exemplo, a tarefa maior é arrumar o quarto. Então não adianta você falar para um fleumático, arruma o seu quarto. Ele vai chegar ali, vai ficar perdido, vai olhar toda aquela bagunça, meu Deus, não sei nem por onde começar, não vou nem me mexer, vou continuar parado aqui. Então dá a mini tarefa, só filho, primeiro arruma a cama. Foi lá, concluiu, arrumou a cama. Tá, agora vamos pegar todas as roupas que estão espalhadas, que tá na cadeira, que tá no chão, vamos colocar no cesto. Vai, pega, vai fazendo mini tarefas. Agora vamos guardar os brinquedos. Vai, guarda os brinquedos. Pronto, conseguiu arrumar o quarto. Entendeu? Então você dividiu uma tarefa que era maior, que era arrumar o quarto, você dividiu em 3 tarefinhas e ele foi conseguindo cumprir, você foi encorajando. Então o fleumático ele funciona mais dessa forma. Então ele arrumou a cama, deu uma respirada, voltou a estabilizar, aí fez mais uma parte, voltou a estabilizar. Então ele é assim, é encorajamento, estabiliza, encorajamento, estabiliza. Tá? O fleumático funciona mais dessa forma. E agora então vamos falar dos melancólicos. Então, o filho melancólico, né, não é à toa que o nome dos melancólicos é melancólico, que tem uma certa, não uma certa tristeza, mas como eles são mais introspectivos, eles pensam demais e tudo, eles assim, se sentem, quando eles estão só, eles querem estar no meio da galera, e quando eles estão lá no meio da galera, eles falam, putz, eu acho que eu preferia estar só. Então eles gostam de estar com os outros, mas eles preferem, mas eles se sentem bem na própria companhia, né? Então e como eles gostam, né, são bem rígidos, gostam de tudo estruturado, tudo do jeito deles, eles têm essa dificuldade, né, de ser maleável, de conviver com os outros, né, de ficar uma coisa prazerosa, fluida para eles, porque tudo que sai meio fora eles se incomodam e tal. Então, o que a gente tem que fazer para esse filho melancólico, né, para os melancólicos em geral, não só para os filhos, é trazer mais leveza, né, tirar um pouco dessa estrutura e mostrar uma alegria para os nossos filhos, mostrar um prazer. Então, coisa nos mínimos detalhes, filho, olha como tá bonito o dia hoje, todo ensolarado, olha o passarinho cantando. Nossa, filho, olha que legal que hoje você conseguiu isso, ou que hoje vamos fazer aquilo, né? Mostrar a alegria, mostrar a beleza para o teu filho. Tudo, no mínimo detalhe, para ele ir vendo que não precisa ser tudo tão a ferro e fogo, tudo tão assim, do jeitinho dele, né? Que as coisas podem ser mais leves, podem ser tranquilas, que tudo vai fluir bem, né? Então, uma coisa boa do melancólico, que eu não comentei, né, quando eu estava falando, apresentando os temperamentos, mas que não tem, né, problema nenhum eu falar agora, é que, então, como eles são muito introspectivos e pensam muito, toda vez que eles agem com prudência, porque eles já pensaram, né? Já estruturaram tudo, então eles sabem como agir. Mas muitas vezes eles ficam pensando tanto, estruturando tanto, maquinando tanto ali dentro deles, que eles ficam paralisados e não fazem nada. E aí, às vezes, a boa ideia que eles tiveram, tudo, nada se concretiza porque eles ficaram paralisados, só pensando e faltou a ação, tá? Então, como os melancólicos pensam demais, o que a gente pode fazer?
eles pensam demais e são mais na deles. Então a gente tem que ajudar eles, estimular eles a colocar isso pra fora, a falar. Então mostra pro teu filho que você tá ali à disposição dele. Olha, filho, eu tô vendo que aconteceu tal coisa, tô vendo que você tá mais quietinho na sua, tá aí pensativo. Ó, a mamãe tá aqui do seu lado, tá? Tô à sua disposição. Quando você quiser falar, quando você quiser conversar, eu tô aqui. Tá? Mostra que você tá disponível pra ele. Mas não vai estar disponível mexendo, eu tô aqui. Eu quero falar alguma coisa, eu tô aqui. Mas mexendo no celular, você não tá disponível. Você tá conectado ali com outra coisa. Você pode falar, filho, tô aqui à disposição quando você quiser falar, tô aqui, mas aí você pode fazer alguma outra tarefa que você esteja fazendo ali do lado dele, mas mostrando que você está presente ali com ele, né? Porque quando ele resolver falar com você, ele vai abrir e tal, não sei o que, então você só ouça, porque provavelmente tudo que você for sugerir para ele já pensou ali na cabeça dele, ele já maquinou todas as possibilidades, todas as ideias, tal. Então só ouça. Se você for criticar tudo que ele for falar, mas não precisa ficar preocupado com isso, mas que bobeira aquilo, mas que não sei o que, se você for criticar, aí que ele vai se fechar mais ainda. Pra mim já é difícil me expressar, me abrir. E quando eu me abro, eu ainda ouço crítica, da próxima vez eu vou ficar na minha. Então isso vai travar ele vai ficar mais ainda na dele. Então ouça, acolha e tudo mais. E aí, né, se você perceber tal que ele tá querendo uma ajuda, aí você busca uma solução junto com ele. Fala, e o que você acha disso? O que você acha daquilo? Sem criticar, né? E aí você mostra pra ele que você tá enxergando o problema que ele tá vendo. Então ele pode ver que assim, bom, se a minha mãe tá vendo, então talvez não seja tão imprevisível, não seja tão perigoso, não seja tão cabuloso, um bicho de 7 cabeças. De repente eu posso encarar isso realmente com mais leveza, que é o que ele precisa. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Tá ficando claro, gente, sobre os 4 temperamentos? Conta aqui pra mim. Eu não tenho muita paciência, eu tenho pavio muito curto. Tainara, você é colérica? Entraram, oi, acho que a Heloísa é sanguínea. Socorro, será que é igual eu, colérica, mãe colérica com filho sanguíneo? Tá difícil acompanhar as lives. Olha, tá ficando tudo salvo. Quando você tiver um tempinho, vai lá assistir tudo do começo, vai assistir as outras, porque tô entregando muito conteúdo aqui que já tá trazendo transformações para algumas mães que estão aplicando. Tá, gente? Tudo que eu falo aqui, não adianta você guardar para você tem que colocar em prática para funcionar, né? A minha filha é muito teimosa, eu não sei mais o que fazer. Isso aí é sobre questão de colaboração, vou falar na terça-feira, tá? Eu recebi hoje, inclusive, 2 mensagens de mães falando que o filho é teimoso. Será que teu filho é teimoso ou teu filho é persistente? Então ele tá tentando conseguir o que ele quer. Quem não quer um adulto persistente também? Vamos, talvez, rever esse olhar, né? Porque pra gente conseguir o que a gente quer, a gente tem que persistir, né? E aí, quando é adulto, tá persistindo. Quando é criança, tá sendo teimoso. Vamos ver por que a criança também não está colaborando. É falta de conexão? O que pode ser? Vamos descobrir isso na terça-feira. Colinho amoroso, são dramáticos. O que? Os melancólicos? Tem um menino de 1 ano, um menino de 5 anos. Tento de todas as formas, mas ele não me ouve e faz tudo diferente. Vamos falar sobre colaboração na terça-feira. Pelo visto, terça-feira essa live vai bombar, hein? Quero ver todas vocês presentes. Como que a gente faz, então, para os nossos filhos obedecerem sem que a gente tenha que perder a cabeça, sem que tenha que gritar? Você já falou que já tentou de tudo, já deu castigo, já bateu, já gritou, já puniu, nada funcionou? Porque realmente não funciona. Terça-feira eu conto como que a gente faz, tá? Para conseguir a colaboração dos nossos filhos. Vamos voltar aqui, então, para os nossos 4 temperamentos. Bom, então, eu expliquei, né, quais são os 4 temperamentos, como que cada temperamento tende a reagir a situações, né? Então, a gente sabendo da nossa tendência, a gente pode estar com autoconhecimento, ter a consciência na hora de agir. E o problema, né, da gente não saber qual que é o nosso temperamento, não saber qual que é o temperamento do nosso filho, é que às vezes a gente não vai estar educando eles da melhor maneira possível. Então, se eu sei que um colérico adora um desafio, né, gosta de ser desafiado, se desafia o tempo inteiro,
e, por exemplo, um fleumático é mais estável, é mais na dele. Se eu sou uma mãe colérica com filho fleumático e eu que gosto do desafio, vou desafiar o meu filho, que é fleumático, que não reage bem a desafio, vai entrar por um ouvido dele e vai ser pelo outro. Fala, nossa, minha mãe fez esse desafio doido, eu não quero nem tentar, vou ficar aqui estável, paradinho, de boa. Então não vai funcionar. Então a gente tem que saber como que a gente reage, e os nossos filhos também, para dar o estímulo certo para eles, né? Para eles poderem evoluírem, se desenvolverem da melhor maneira possível. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos temperamentos, né? Porque cada criança funciona de uma forma, né? Então, eu até dei já aqui um exemplo, né? Eu sou colérica e meu irmão é fleumático. Então, na escola, eu sempre fui uma das melhores alunas, minha mãe nem precisava checar minha agenda nem nada. Já meu irmão, minha mãe tinha que estar o tempo inteiro ali motivando ele para fazer lição, para fazer trabalho, para estudar para a prova. Porque é fleumático, ele é estável, ele precisa dessa ajuda externa para fazer ele se movimentar, né? Para pegar o copo d'água e balançar ali para a água entrar em movimento e evoluir. Então a minha mãe fez, sem saber dos temperamentos, minha mãe acabou agindo certo, né? Então ela usou um estímulo com meu irmão e não usou comigo porque nossos temperamentos são diferentes. Bom, deixa eu continuar aqui. Outra coisa. Bom, outra coisa aqui que eu tô falando então, sobre a gente conhecer o nosso temperamento dos nossos filhos pra gente agir da maneira correta. Se eu, por exemplo, sei que eu sou colérica ou melancólica, que né, os dois têm o elemento seco no temperamento. Então, os dois, né, tanto as coléricas quanto as melancólicas, nós somos mais controladoras, gostamos das coisas do nosso jeito. Se a gente quer tudo do nosso jeito, então quando a gente vê que a gente está controlando demais, a gente pode acabar causando rebeldia no nosso filho, acabar, né, o tiro saindo pela culatra. Então a gente está tentando controlar nossos filhos e se a gente não está abordando eles da maneira correta, eles vão se rebelar e não vão fazer as coisas do nosso jeito, então não vai funcionar. Né? E a gente tem que saber que a gente não consegue, se a gente às vezes não consegue se controlar, como é que a gente vai controlar outra pessoa? A gente não tem como controlar outra pessoa. O que a gente pode fazer é tentar conseguir a colaboração dela. Ela tem que querer colaborar com a gente. Né? Então, se a gente tem essa tendência de ser controlador, então vamos buscar a colaboração dos nossos filhos. Né? Então, se você também é fleumático ou melancólico, que você tem a característica fria, então você é mais introspectiva, mais na sua. De repente, então, você tem que usar, sabendo que você é mais na sua, então você tem que ficar atenta para ver se você não está precisando se esforçar, né? Então, para ser uma pessoa melhor para o seu filho, né? Você tentar expandir, mostrar para ele, mostrar para ele que você se importa com ele, que você faz questão da presença dele. Então, normalmente o melancólico e o fleumático, por serem mais introspectivos, mais na deles, estáveis, são muito caseiros. E às vezes você precisa então se esforçar para levar o teu filho no parquinho, para ir brincar com ele, para você ter essa atitude de sair de dentro e para fora, expandir, né? Então você tá saindo aqui da tua comodidade, da tua introspecção, da tua companhia e expandindo para chegar no outro. Então às vezes você tem que observar isso. Né? Tem muitas mães que não gostam de brincar com os filhos e tal, não se sente bem, provavelmente essas mães têm um temperamento, né, tem a característica fria. E é importante sim se esforçar de vez em quando ali para estar junto com a criança, para essa criança se sentir amada. Né? Falar, pô, minha mãe brincou comigo, minha mãe tá comigo e tal, a gente fez tal coisa, foi legal, né? Criar uma memória aí afetiva entre vocês. Então, é importante a gente saber qual é a nossa tendência pra gente melhorar sempre. Né? E por outro lado, se a mãe é sanguínea, então essa mãe divertida, mãe oba-oba, tal, né? Normalmente os amiguinhos dos filhos amam essa mãe sanguínea, né? Que é uma mãe divertida e tal. Mas de repente essa mãe, sabendo que ela é muito oba-oba, ela precisa, né, área aérea, ela precisa de uma estrutura para passar segurança para o filho, para criar uma rotina, para colocar ordem na casa. Né? Tudo tanta festa que às vezes tem hora que precisa de ordem, precisa de responsabilidade, precisa de foco. Então, se eu sei que eu tenho essa tendência a me dispersar, como que eu posso melhorar nesses pontos para poder dar uma estrutura para o meu filho, né?
Só que se meu filho já é melancólico, então eu não vou precisar dar essa estrutura, né? Como que é uma relação de uma mãe melancólica com um filho sanguíneo, né? Que são opostos. Então é legal a gente ir pensando todas essas combinações, né? Essas 16 combinações que tem. Então, da mãe colérica com filho colérico, colérico com sanguíneo, colérico com fleumático, colérico com melancólico. Então, como que funciona cada uma das relações? Por isso que é importante, tá? A gente saber os nossos temperamentos dos nossos filhos, pra gente ser assertivas e efetivas na hora de educar eles. E agora eu quero lançar um desafio para vocês, que eu vou ler aqui. É o seguinte: você, mãe sanguínea, tá? Então, o desafio para você que tem essa característica de ser dispersa, eu quero que você crie uma meta para você. Você pode escolher o que for e você tem que cumprir essa meta, você tem que manter o foco. Então, pode ser, vou fazer exercício 3 vezes por semana por um mês, e aí depois você vai expandindo isso. Ou, a minha meta é comer doce só de final de semana, então você mantém esse foco. Ou a minha meta é acordar todo dia 1 hora mais cedo para meditar, para fazer uma leitura. Então, faça uma meta que você quiser, mas cumpra essa meta, tá? É esse o teu desafio hoje para mãe sanguínea. Mãe colérica. O desafio para você é ficar 1 semana sem mandar ou sem ser agressiva. Será que você consegue? É difícil. É difícil você domar o seu temperamento, né? Usar ele da melhor forma possível a seu favor. Então, você consegue ficar 1 semana sem falar de um jeito ríspido com seu filho, sem querer ficar mandando nele o tempo inteiro. Conseguir a colaboração dele com uma lábia mais gentil. Esse é o desafio para a mãe colérica. Agora, para a mãe fleumática, eu quero que você busque criar um tempo, então, de qualidade com teu filho. Sair dessa tua estabilidade e procurar fazer uma atividade com seu filho, mas uma atividade detalhada, tá? Não é uma coisa qualquer. Então, pensa aí junto com ele uma coisa para vocês fazerem com detalhe. Ó, vamos fazer primeiro assim, depois assado. Sei lá, vamos fazer uma pipoca. Depois vamos dar uma volta no quarteirão. Enfim, né? Não sei o que dá muito para fazer nesse lockdown, né? Fora de casa, mas procura uma atividade dentro de casa. Vamos jogar tal jogo, um jogo de tabuleiro. Vamos fazer alguma coisa, brincar de mímica, imagem e ação, enfim, procura um tempo de qualidade com teu filho, tá? Para o teu filho se sentir amado e importante por você. O teu filho quer a sua atenção, quer o seu carinho, quer a sua presença. Então, saia aí da sua estabilidade e vá fazer alguma coisa com seu filho. É esse o teu desafio, tá? Para você ser uma mãe melhor hoje já. E para mãe melancólica, eu quero que você fique 1 semana sem criticar, tá? Se alguma coisa saiu fora aí da tua estrutura, do jeito que você acha que devia ser, não critica. Entenda que tem outros 3 tipos de temperamentos. Nem todo mundo é igual a você, né? E não existe uma fórmula, um jeito para tudo, né? Tem certas coisas que a gente pode fazer de formas diferentes. Então, não critique, porque você criticar, você ficar reclamando ali o tempo todo, não vai ajudar o seu filho a melhorar. Tá? Você pode acabar com a autoestima dele, pode acabar afastando ele, tá? Não é assim que você vai educar o teu filho de uma forma efetiva. Então, fica 1 semana sem criticar e mais do que isso, tá? O melancólico tem, né, como que fala, a caricatura de melancolia, de aquela coisa triste. Então, eu desafio você a ficar sorrindo 1 semana, tá? Coloca um sorriso na tua cara, que ninguém merece gente reclamando, gente criticando o tempo inteiro. Só de você colocar um sorriso na tua cara já vai deixar o ambiente mais leve, um clima mais gostoso, tá bom? Tanto para você quanto para todo mundo que tá ao seu redor. E é esse o desafio para mãe melancólica, tá? Depois eu quero saber todo mundo aqui se vai estar cumprindo esse desafio, se vai estar conseguindo fazer. Tá rindo, Socorro? Quero ver. Deixa eu ver aqui. Tenho consciência que não tenho muita paciência e tenho uma bebê de 10 meses e requer muito minha atenção. Bebê pequenininho requer atenção e para ter paciência, assiste a minha live de segunda-feira que foi só sobre isso. Dei várias ferramentas para a gente conseguir manter a calma. E quando são 2 iguais, mãe e filho? Então você já sabe, você conhece teu filho porque você é do mesmo jeito que ele.
Veja aí os teus pontos fortes e fracos e bora melhorar os dois, não é? Na verdade, acho que nos falta paciência para tudo, inclusive observar e saber como agir, com certeza. Desafio aceito. Aê, Cris! Vou querer saber depois. Qual o objetivo dessas metas? Das metas? Ué, o objetivo é a gente se tornar mais melhores, saber quais estão os nossos pontos negativos e melhorar eles, né? A gente conseguir viver de outra forma, de uma maneira mais leve, mais prazerosa pra gente poder curtir mais os nossos filhos, educar eles com mais paciência, né? Educar eles de uma forma que eles vão aprender valores de verdade. Tainara, aceito. Uhul, demorou. Eu sou colérica e melancólica. Não é não. Ou você é um ou você é outro. Você só tem um temperamento. Você não tem dois. Se você é colérica, você tá falando que você é colérica e melancólica. Significa, o que esses dois têm em comum? É o elemento seco. Então você é uma pessoa que guarda as coisas e que gosta de ter controle. Agora, o colérico, ele é comunicativo, ele é expansivo, ele fala muito. O melancólico já não fala praticamente nada. Ele é completamente na dele. Ele só pensa, ele observa e pensa. Tá? Então veja aí, se você é de falar ou se você é de pensar mais. Você pensa antes de falar ou você sai falando, cuspindo fogo para tudo quanto é lado? Se você cospe fogo, você é colérica. Se você tá pensando, você é melancólica. Quero o desafio de dormir pelo menos 8 horas direto. Eita, que desafio bom! Tem que colocar as crianças para dormir, respeitar as sonecas, criar uma rotina balanceada, né? Colocar para dormir cedo, que você vai dormir 8 horas tranquilamente. O Levi dorme 10 horas direto. Vai das 8 às 6 e pouco. Socorro, aceito o desafio. Ótimo. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que deu para ter uma ideia, então, o que são, né, um pouquinho aí de cada temperamento. Amanhã é a nossa Masterclass. Então, eu vou falar como que a gente pode se tornar uma mãe impecável para ter crianças incríveis, que cooperam, que são mais obedientes, que fazem menos birra, que é o que vocês estão pedindo aqui também. Eu vou falar disso amanhã, né? Vou ter lives específicas sobre isso mais para frente, mas amanhã eu vou abordar esses assuntos também, né? Para tornar, então, nossos filhos adultos de sucesso, adultos autoconfiantes, responsáveis, que sabem se expressar, se comunicar, se relacionar bem. A minha pequena tem sono de passarinho, acorda logo, não sei por que acontece. E pode ser muitas coisas. Eu posso fazer depois uma live só sobre sono. Inclusive eu tenho 2 destaques sobre sono, tá? Vamos lá dar uma assistida que já vai dar uma clareada na cabeça de vocês, com certeza. No curso você vai falar sobre a rotina do sono? Não posso dar spoiler, mas posso dizer que vai ter uma ajuda pra você bem boa nesse sentido. Não posso contar. Quem sabe amanhã eu conto. Espero vocês na Masterclass pra de repente lá eu conto como que vai ser, tá? Sobre o sono. Enfim, é isso. Ficou alguma dúvida sobre os 4 temperamentos? Então, se vocês conseguiram já identificar o de vocês, né? Observem aí o filho de vocês para ver qual que é o temperamento deles e como que a gente pode agir melhor com eles. Não é mesmo? Ficou alguma dúvida? Não? Uhul! Eu vou tirar aqui uma foto para deixar na capa dos 4 temperamentos. Tá certo? Então, amanhã eu vejo vocês na Masterclass para resolver praticamente todos os pepinos. Não vou falar todos, porque, né, sempre a gente pode ir melhorando, aprendendo um pouco mais. E eu vou falar mais disso amanhã também, tá? Mas com certeza vocês já vão ter uma tremenda transformação amanhã. Vai ser incrível. Eu tô super ansiosa para passar tudo que eu tô preparando. Minha filha dorme 10 horas da noite até as 11 da manhã, quer dizer? Ela tem 4 anos. Isso é normal? A quantidade de horas, sim, mas o horário, não. Bota tua filha pra dormir mais cedo e acordar mais cedo, tá? É bom tá dormindo até umas 8 horas, 8 e meia, porque 9 horas já tem pico de hormônios e essa criança já tem que estar no sono
profundo para aproveitar esses hormônios, tá? As crianças, a gente foi criado para dormir com o sol e acordar com o sol, né? Só que com a tecnologia e a eletricidade a gente acaba dormindo tarde e acordando mais tarde. Mas hormonalmente falando, é bom todo mundo dormir com o sol e acordar com o sol. Então coloca a tua filha para dormir umas 8 horas e aí ela vai acabar acordando mais cedo, né? Pelo menos umas 8, 9 horas ela vai acabar acordando, que ainda é um horário bom. Acho que o desafio é muito válido. Vamos vencer. Obrigada, Mi. É sempre válido mesmo. Obrigada a você por topar o desafio e garanto que teu filho vai te agradecer também por estar tentando ser uma mãe melhor. E o do marido também, sim. Podemos descobrir o temperamento do nosso marido para lidar melhor com eles, não é? Para melhorar o nosso casamento. Quero participar da live amanhã. Então, se inscreve no link da minha bio, tá? Entra aqui no meu perfil, lá vai ter um link em azul. Você entra lá, se inscreve, que aí eu vou mandar para você o link da aula de amanhã, tá? Que você vai receber um link com a notificação para você não perder, você não esquecer nem nada. Aí eu mando o linkzinho da aula para você. Colinho, valeu, Mi. Vai ser que horas a live? A live amanhã é 9 horas, tá? Eu sempre tô fazendo 8h30, mas a de amanhã, porque é muito especial, eu vou fazer às 9, tá? Pra ficar um pouco diferente, pra poder me preparar aqui com mais tranquilidade, né? Que os meninos dormem às 8, aí eu me arrumo rapidinho, como alguma coisa em meia horinha, pra estar aqui com vocês. Então amanhã vou fazer às 9 pra vir mais tranquila falar com vocês. É pelo WhatsApp? É pelo WhatsApp o quê? O link que eu vou mandar? Eu mando pelo WhatsApp, eu mando pelo e-mail, mando pelo meu canal do Telegram, mando por tudo para vocês não perderem de jeito nenhum, porque tá bom demais, tá? Então se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. E aí amanhã a gente tá junta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, saber um pouquinho aí sobre os 4 temperamentos. E a gente se vê amanhã. Um beijo, boa noite.